Bruno. Olá, muito bom dia, Guilherme, Sandra e todos os nossos queridos ouvintes aí Bom do CBN dia. Campinas. Tudo jóia? Tudo tranquilo? Já na Câmara, nem tudo tão tranquilo assim, né? Contrariando o que a gente vinha falando nos últimos meses, a gente está tendo uma movimentação por lá, porque ontem foi aprovada a abertura de uma comissão processante contra a vereadora Paula Miguel do PT, né? Por conta daquela situação envolvendo um evento cultural em Barão Geraldo, que teve simulação de cenas de sexo, né? Isso acabou. Ela tinha por meio de uma emenda positiva, levado recursos para a realização desse evento. Por conta disso, teve essa abertura, essa votação, que foi aprovada por 24 votos a favor, né? A abertura da comissão processante contra a vereadora Paula Miguel. 6 votos foram contrários a essa abertura. A gente tinha comentado aqui ontem, né? Que talvez não era para tanto, mas no fim os vereadores, a maioria discordou, né, Bruno? Sim, a maioria discordou, né? Acabou levando adiante, né? Essa abertura. Agora, até para deixar bem claro aí para o nosso querido ouvinte, né? Tecnicamente falando, essa comissão processante tem um prazo aí de 90 dias para apurar agora a denúncia, a acusação. Vai depois, ao final, votar, né, a apresentação de um relatório que é apresentado ao plenário, e aí eles vão fazer um indicativo após essa análise, as partes que vão ser ouvidas e tudo mais, se deve ou não realizar a cassação da parlamentar em virtude daquilo que está sendo aí apurado, né? Caso haja uma proposta, por exemplo, para cassação, para que ela aconteça de fato, tem que ter pelo menos 2/3 dos votos, né? 2/3 dos votos dos 33 vereadores, né, favoráveis a esse processo como um todo, né? Então agora a comissão notifica a vereadora e aí depois vão combinando aí as reuniões para que elas venham a ser realizadas. O que eu acho que é o ponto principal disso tudo, Guilherme, há nitidamente um clima de debate político antecipado eleitoral, na realidade, nessa história toda, né? Porque, para além do caso em si, e a vereadora utilizou, né, no seu momento ali de fala ontem na sessão, que, como a gente já tinha adiantado, estava extremamente acalorada, as galerias estavam cheias, o pessoal gritando, o vereador ia falar aquilo que faz parte da lógica da democracia, da pressão como um todo, em momentos mais delicados como esse, né? E aí, o que a vereadora disse? Falou: olha, eu destinei a emenda, mas na verdade eu não tinha absoluta ciência, controle sobre tudo que iria acontecer. Eu destinei focada na dimensão cultural. O que aconteceu depois não pode ser responsabilizado a mim, até porque tem que ter de alguma forma a própria responsabilidade da secretaria, né, que é, portanto, vinculada ao governo, que vai lá e bate e fala: não, pode realizar a atividade como um todo. Então, eu acho que, assim, é um tipo de CPI que, no limite, você pode gerar dois caminhos aí, viu, Guilherme, nessa história toda. Você pode ter dois caminhos. Você pode ter a base de sustentação política do governo querendo desgastar a parlamentar, querendo colocar, vamos dizer assim, nessa condição de que aprovou com recurso público algo, né, que gerou, vamos dizer assim, uma espécie de choque, né, diante daqueles que viram as cenas que ali simulavam ato sexual e etc. E, portanto, fazer essa defesa em relação à irresponsabilidade do parlamentar em destinar recursos para isso. Assim como você pode ter a oposição atuando, porque estará presente na comissão também, diga-se de passagem, né? Já foram definidos ali aqueles que vão fazer a composição, né? Por sorteio. Então, ó, a Guida Calixto, que é do PT, vai ser a presidente. O Gustavo Peta, que também é da oposição do PCdoB, o relator. E o Edivaldo Cabelo, do PL, que vai compor ali. Ou seja, de alguma forma, né? Por acaso, por destino, enfim, etc., a oposição vai estar na frente ali comandando o trabalho no âmbito da comissão. Mas, Bruno, isso significa alguma coisa prática ou apenas, por exemplo, a comissão vai recomendar a cassação ou recomendar a não cassação e aí quem decide são os vereadores no fim das contas, né? São os vereadores, no final das contas, que decidem, mas é aquela história, né? Quem relata o processo, quem está ali é que vai emitir o parecer. O que o plenário pode fazer lá, de repente ele emitir um parecer e falar assim: ó, não é para caçar a vereadora. Aí precisa ver se o plenário acata ou não. Aí é outra história, aí o conflito vai para outra dimensão, você entendeu? Agora, o que é o ponto fundamental, só para concluir o raciocínio, que eu acho que pode acabar acontecendo? A própria oposição pode tentar mobilizar isso contra o governo, dizendo basicamente o seguinte, falando: olha, a Secretaria de Cultura que acabou não prestando atenção naquilo que poderia ser vinculado ou não. Ou seja, vai virar uma disputa de narrativas, para resumir para o nosso ouvinte. E era para abrir essa comissão processante, era a maioria simples, agora para que ela seja retirada do cargo, né? 2/3, como você disse, mas a contar de ontem já tem mais de 2/3, 24 votos. 2/3 são 22. Isso é algo que pode preocupar ela, né? Em caso de cassação, ela ficaria proibida também de concorrer nas eleições desse ano e ela poderia recorrer de alguma forma? Aí precisa ver juridicamente. Eu tomo sempre muito cuidado para falar algumas coisas, porque pode ter alguém que levante a mão e fala assim: depende, tem uma brecha jurídica aqui na legislação tal que
permite, né, que de alguma forma isso possa disputar. Mas uma vez cassada, ela perde. Vamos pensar de imediato. Ela perde, portanto, o mandato se assim o fizer. Mas vamos pensar do ponto de vista prático. Nós estamos em abril. A gente está falando maio, junho, julho, né? A depender se vai adiar um pouco mais o trabalho, se não vai. Pode ser que às vezes isso nem finalize agora. O que me leva a crer, inevitavelmente, o quê, Guilherme? Que toda essa movimentação é uma movimentação de desgaste político a partir de uma estratégia da base de tentar pegar esse fato para colar na imagem dos parlamentares da oposição essa perspectiva de que seriam coniventes com aquilo que acabou acontecendo, que seriam irresponsáveis do ponto de vista de preservar, de zelar pela população, por aquilo que é levado adiante. E a oposição, de alguma forma, diante desse cenário que acabou ficando na comissão, onde você tem presidência e relatoria na mão da própria oposição, pode acabar utilizando a própria comissão para ir levando para outros lugares esse debate. Então, assim, vai ser um exercício um tanto quanto instigante, né, para quem acompanha o Legislativo, compreender quais são os rumos que nós teremos. E detalhe, volto a insistir, você precisa depois de 2/3 do voto do plenário para acatar o relatório. A gente não sabe qual vai ser o teor do relatório, né? A considerar pela configuração política, né, pode ser que esse relatório indique veementemente que não é para fazer a cassação da parlamentar. E aí eles podem aceitar ou rejeitar, na verdade, o relatório. Bruno, só para a gente também fazer o registro, porque tinha aí o projeto executivo para alterar as horas complementares dos profissionais da rede Mário Gatti, foi aprovado mesmo com protesto, viu? O pessoal foi em peso lá, fez uma pressão, mas mesmo assim chegou. Pelo menos esse foi aprovado, porque depois, em algumas pautas, acabaram até suspensa por falta do quórum mesmo, que vereadores deixaram o plenário. Que é aquilo que eu já estava mais ou menos antecipando no ar ontem, né? Falei, ó, corre-se o risco, ainda que acabou votando bastante coisa, né? Falei, mas corre-se o risco de não conseguir terminar aí toda a pauta conforme inicialmente pensado, em função daquilo que já era esperado, né? Vamos dizer assim, do debate mais ácido, né? Envolvendo essa questão do processo aí de abertura da CP como um todo. Você sabe que muitas críticas também, você falou da pressão, né? No momento de votação em relação à saúde foi isso. Para quem acompanhava, inclusive pelo YouTube, né? Como cheguei a acompanhar diversos momentos ali, muitas pessoas se manifestando, chamando atenção, criticando, dizendo que a saúde em Campinas está numa situação caótica, que muitos estão brincando com fogo, enfim. Uma situação um tanto quanto delicada, né, Sandra? Porque esse é um momento onde os ânimos políticos, ainda mais com a proximidade das eleições, tendem a ser mais intensos, né? Uhum. A gente chegou até a acreditar em vários momentos aqui, comentei com o Guilherme, com todos os nossos queridos ouvintes, que a Câmara vinha de fato num marasmo muito grande, porque os vereadores não queriam comprar muito essa briga, mas de repente sentiram que é o momento de inverter essa situação toda. Bruno, obrigada pela análise do dia e até amanhã para o nosso cafezinho. Eu que agradeço, gente. Um abraço para você, um abraço para o Guilherme, para o nosso querido ouvinte. Até amanhã. Valeu. Sábado é dia de oportunidade de bons negócios CBN. E neste 20 de abril, o News Truck estará na Caoa